Olá, estamos aqui no estúdio do Plano das Artes, é uma parceria com o estúdio 7113 e dar as boas-vindas a vocês. Estamos aqui no projeto que visa a sustentabilidade, a profissionalização e a visibilidade dos espaços de arte autônomos do Distrito Federal. E estamos aqui na Rota Azul para conversar com vocês e conversar aqui com os nossos convidados. Eu vou fazer uma leiturinha aqui rápida do tema da nossa proposta de hoje dessa Rota Azul. Esse encontro, ele reúne espaços que constroem articulações coletivas para produções artísticas. Nossa observação é que, em geral, esses arranjos também acontecem impulsionados pelo chamamento de um articulador. Este é o provocador dos arranjos e criador, gestor ou dono de um espaço que deseja fazer junto e separado. Esse artista anfitrião e esse grupo instantâneo proporcionam diversas interações e posições em conjunto e em separado. Esse é o modo como a direção artística do Plano das Artes vê essa mesa de hoje, nessa Rota Azul, que tem como convidadas Valéria Pena Costa, a Galeria Guava com Tiago Graná e Mariana Destro, e João Angelini e Marcela Campos, pelo grupo Pé Vermelho, Espaço de Arte Contemporânea. Então, vamos conversar um pouquinho. Oi, gente, tudo bom? Hello. Olá. Tudo bem? Para começar, enfim, a gente falar desse tema, né, dessa história, né, do que a gente pode pensar sobre esse grupo e mais um, por que é isso. Eu vou chamar agora para a gente iniciar essa conversa a Valéria, para comentar um pouco sobre o seu ateliê, Valéria Pena Costa, artista, e comentar também do projeto, né, do Feira do Fuga. Então, Valéria, a sala é sua, a gente quer te escutar. Boa noite a todos, a vocês que estão aqui comigo e a todo mundo que está nos assistindo. Como é a terceira vez que eu participo do BSB Plano das Artes, algumas pessoas que já visitaram ou já estiveram no circuito conhecem o espaço. Eu espero que a gente esteja ampliando bastante esse público, então que tenhamos também muita gente que não tenha conhecido e que venha agora. O meu projeto funciona no meu ateliê, onde antes eu trabalhava sozinha, e em determinado momento as condições foram me encaminhando para um processo de coletividade. Falo de um projeto que acontece no meu ateliê, que é o projeto Fuga, que é assim também que eu convido para o BSB. Eu vou falar aqui uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu me repito muito, inclusive, que é a história de como esse projeto surgiu e de como deu no que deu, da forma como eu participo e que chegamos ao ponto de eu ter aqui uma feira que hoje reúne muitos artistas. Atualmente, nessa edição, por exemplo, eu tenho 40 artistas comigo. Bom, tudo começou no momento em que meu ateliê se viu fechado por um bom tempo. Como eu estou dizendo, eu já falei bastante dessa história, algumas pessoas já conhecem. Mas nem todo mundo conhece, né? A gente está falando... Exatamente. Bom, então o meu ateliê estava fechado e num processo visível de decomposição. Ele estava necessitado de uma reforma e eu mesma estava num momento bastante, uma certa encruzilhada no meu trabalho. Eu estava em dúvida de onde eu continuaria trabalhando, quando eu tinha passado um bom tempo trabalhando da minha casa, que fica em frente ao ateliê. Num determinado momento que eu estive aqui, eu estava fazendo só desenho naquele período, então eu podia desenhar em qualquer lugar, são formatos menores. E numa das minhas visitas ao meu ateliê, que eu tinha me tornado quase uma visitante aqui, eu me deparei com essa cena bastante chocante para alguns, mas que para mim foi bastante fascinante. O meu ateliê estava realmente com um processo visível de decomposição. Tinha fogo de um quarto caindo, tinha reboco se soltando,
tinha bastante sinais do tempo aqui dentro. E o tempo é um dos temas do meu trabalho. O tempo é algo que sempre me tocou no sentido de que o tempo nos traz presenças e nos traz ausências. E nesse momento eu falava muito de ausências. Eu falava desse tempo cujos sinais vão tomando os ambientes, vão modificando a nossa paisagem, muitas vezes somente essa paisagem íntima. Bom, enfim, eu entro no ateliê e me deparo com insetos mortos, com a camada de poeira daquelas que a gente vê só em filme. E estava tudo muito bonito. E há tempos eu vinha falando vinha trabalhando, inclusive, fazendo objetos que se decompõem como uma imagem minha que vai escorrendo e se deformando até se tornar pó, como uma veste que se desfia até se retornar em novelo, e mesmo móveis que estão em processo de desmanche. Bom, aqui eu encontrei tudo isso de uma forma viva, digamos assim. Isso me inspirou a trabalhar, a fazer um trabalho que eu chamei de estudos para uma natureza quase morta. E esse quase, ele se dava porque nesse ambiente eu tinha tanto aspectos de ainda vida, mas também de vida latente corroendo os móveis, que era um caso, por exemplo, de carunchos comendo alguns móveis, de traças andando pelas paredes, e tudo isso passou a fazer parte do meu trabalho. Eu convidei o Dalton Camargos, da Galeria Alfinete, para ver se ele toparia fazer um projeto aqui comigo, em que o meu ateliê se tornava o próprio trabalho. Ele deixava de ser apenas a casa do meu trabalho, que é assim que eu chamo, mas ele passava a ser o próprio trabalho. Eu queria que as pessoas vissem esse processo, porque aquilo representava para mim o meu trabalho aumentado, numa escala muito grande. E assim foi feito. No período de adaptação do projeto, eu fui recolhendo todos esses sinais que estavam ali dentro. Eu fui recolhendo os insetos, fui recolhendo a poeira, e fui prestando atenção àqueles objetos que estavam se desmanchando. Quer dizer, o seu ateliê, né, Valéria, você sempre teve esse apreço, essa questão do acúmulo, né, do acúmulo de materiais também, né? Isso. Sim. E eu tinha tudo aquilo aqui dentro, inclusive, assim, não cabiam outras pessoas da forma como estava, tanto era esse acúmulo. Uhum. Eram móveis antigos, objetos catados, enfim, e anos de trabalho guardados aqui, muitos anos de trabalho. Bom, ao coletar todo esse material, ele me deu essa composição de uma mesa de uma natureza morta, como a gente vê muito nos clássicos, só que numa versão diferente, ao invés daquela exuberância dos quadros de natureza morta, eu tinha insetos mortos, eu tinha um lagarto que tinha sido trazido por uma gata da rua que entrava pelos buracos aqui, e muitos besouros mortos, muitas mariposas. Ao coletar isso, eu realmente compus uma mesa, uma grande mesa. E me apareceram passarinhos mortos trazidos também por gatos, e fui coletando tudo isso e fazendo a minha versão da natureza morta como instalação. Bom, eu acho que nesse material que a gente tem aqui, a gente não tem, a gente vai ficar devendo as imagens que são dos trabalhos da Valéria, né, no ateliê. Talvez a gente tenha mais as imagens relacionadas à Feira do Fuga, mas aí sim, fica o compromisso da gente, numa outra ocasião, mostrar mais. Isso também tem no próprio canal já um vídeo com uma entrevista da Valéria, então quem quiser conferir, tem esse material aí também. Tá, ótimo. E assim, quem puder visitar vai conhecer esse trabalho,
que eu tenho uma sala com essa instalação constantemente montada. Uhum. Bom, então, enquanto eu recolhia tudo isso, o Dalton preparava esse projeto, convidou a Luciana Paiva, uma artista bastante querida e admirada, e ela foi a curadora do projeto. Os artistas viriam trabalhar aqui, interagiriam com o espaço, e naquele primeiro momento nós falaríamos, todos eles falariam daquilo que eu estava falando, que era essa interação com o espaço em decomposição, tanto no jardim quanto na casa. Nós fizemos 3 movimentos, foram 3 períodos de intenso trabalho, em que as pessoas, a maioria delas trabalhava aqui dentro, e depois resultava em momentos de exposição, onde a gente tinha também música experimental. E em todos esses eventos, a gente reunia algumas formas, algumas linguagens, além do que estava sendo mostrado. E também era um projeto que agregava várias linguagens. Nós tivemos momentos de vídeos, nós tivemos momentos de música. A Marcela, que está aqui com a gente, ela participou do projeto, do Fuga, e depois, enfim, com um trabalho belíssimo num daqueles ambientes em decomposição. Um trabalho muito bonito. A partir do terceiro movimento, a gente cumpriu com aquele primeiro projeto, com a proposta, e naturalmente ele terminou, ele chegou ao fim do ciclo, né? Mas eu pretendendo dar continuidade a outras formas e ampliar e trazer também residências. Continuei, inclusive, com o nome, e aí comecei a ter reuniões no espaço, tive residências aqui, e tinha um movimento muito grande até que chegamos ao processo de paralisação da pandemia. Mas aí eu volto à primeira edição do BSB, Plano das Artes, quando a Sinara me convidou como artista para uma visita ao ateliê. Eu sugeri que nós juntássemos o projeto Fuga, já que eu tinha bastante trabalhos de outras pessoas que tinham ficado aqui, já que esse meu espaço tinha se tornado um espaço naturalmente coletivo, eu não via muito sentido em mostrar apenas o meu trabalho, mas eu via bastante sentido em trazer outras pessoas para serem vistas também, considerando aquela vocação coletiva que ele tinha percebido. Então passou a ser o ateliê Valéria Pena Costa, mais o projeto Fuga. Bom, eu estaria aqui... Desculpa. Não. Eu fiquei lembrando aqui, a Feira do Fuga, então, ela tem quantos anos já, Valéria? Desde o primeiro BSB. Desde 2018. Exatamente. E aí eu ia entrar exatamente nesse ponto. Eu estaria disponível no ateliê. Uhum. E, de algum modo, assim, e não é muito agradável. Eu fico muito sozinha aqui, trabalhando. Eu acho que é bastante diferente, mas ao esperar visitas, cria-se uma ansiedade que não é tão agradável. Então, eu resolvi, além dos trabalhos que seriam mostrados de pessoas cujos trabalhos tinham ficado no ateliê, eu resolvi convidar um grupo de artistas para a gente fazer um bazar. A primeira feira do Fuga era um bazar. Vieram alguns artistas, amigos, super parceiros, e a gente fez essa primeira versão. E foi maravilhoso. As pessoas adoraram, tanto criou um dinamismo muito diferente, deu uma alegria ao espaço muito diferente de eu estar sozinha aqui. E principalmente ainda com aquele tipo de trabalho que eu ainda falava nessa época e que mostrava para as pessoas que era o fruto de todo aquele período da decomposição, ou seja, ter a companhia das pessoas, ter um fluxo constante, foi uma ideia linda que eu admito que foi fundamental para esse... A partir daí,
a partir daí, a gente gostou tanto, as pessoas que vieram também gostaram tanto, dali mesmo nasceram outras edições. Dali mesmo foram surgindo propostas para a gente dar continuidade à feira. E me lembro que quando foi a segunda... Bom, depois de 1 ano e meio, veio o segundo BSB, aí o nome já era feito, eu já tinha feito a feirinha tanto aqui, ela já tinha sido feita também em outros espaços, eu a fiz na Rio House, no Casa Parque, e na outra edição do BSB, fizemos, eu sei que logo após eu já tinha 6 edições, em coisa de 1 ano e meio. E, Valéria, só para as pessoas entenderem e localizar, vocês estão vendo aqui pelas imagens, é uma casa, você tem ideia do espaço em metros quadrados, assim? A casa tem 100 e poucos metros quadrados, o jardim é bastante grande, tem mais de 1.000 metros. Então, só para as pessoas entenderem, assim, que nesse jardim já ocorreram mostras com performance, não é isso? Além da feira, enfim, vários encontros, algumas noitadas também, né? Oi? Sim, inclusive uma das performances maravilhosas que também temos aqui, o João e a Marcela, foi uma empresa, que foi uma noite inesquecível, foi maravilhosa. E a gente teve também mostras de cinema, enfim, várias outras sessões, eventos de performance, de música, e assim pretendo também dar sequência a tudo isso. Passada a pandemia, agora que a gente vai retomando aos pouquinhos, pretendo dar sequência a um formato parecido, porém ampliado, no sentido de que hoje eu tenho residências e pretendo exposições aqui também dentro do ateliê, convivendo com o meu trabalho, são projetos que estão surgindo e que depois eu vou falando sobre isso aos poucos. Bacana. Uma coisa que a gente pode conversar daqui a pouquinho no fechamento é sobre como é esse chamamento, né? Porque todos aqui envolvem, né, tem uma complexidade de pessoas envolvidas, né, então, digamos assim, que tem uma produção envolvida, né, e como é que é esse chamamento, um, chama outro, e a coisa acontece, depois acho que pode ser um bom tópico aqui para a gente conversar. Obrigada, Valéria, eu queria chamar agora para a gente continuar nessa conversa a Mariana Destro e o Thiago Granay, da Galeria Guava. Essa galeria, ela é uma galeria virtual, uma galeria digital, vou deixar para a Mariana explicar um pouquinho como pensa isso, pré-pandêmica, ou seja, esses projetos aconteceram aí antecipando um pouco o que talvez a gente esteja vivendo agora nessa relação aqui com o digital. Então, sejam bem-vindos e queria que vocês comentassem um pouquinho, conversassem com a gente e se apresentassem. Beleza, Sinara, vocês estão ouvindo a gente? Sim. Beleza. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Mariana Destro, como a Sinara já introduziu, e eu sou o Thiago Granay, e juntos nós dirigimos a Guava. E aí, antes de apresentar para vocês o trabalho que a gente realiza na Guava, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante para a cena local, que é o BSB Plano das Artes. Sinara, obrigada pelo convite. João, Marcelo, Valéria, boa noite. É um prazer compartilhar esse espaço digital com vocês. Bom, para falar sobre a Guava, eu também preciso falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Eu sou artista visual e curadora independente, e a minha prática poética explora a natureza da produção de imagens de mulheres do sul global, por meio de linguagens como vídeo, performance, fotografia, e está muitas vezes associada à fotografia. E aí, nesse sentido, a Guava é um meu trabalho mais extenso, né? São dois trabalhos que trazem a prática curatorial como parte do processo poético, né? E, bom, a Guava, então, é uma galeria online dirigida por artistas, assim que a gente costuma definir, né? Ela foi fundada em 2019, em meados de 2019, acho que a primeira exposição começou em junho, e a gente entende como
forma de curadoria de exposições e projetos feitos especialmente na internet. Então, como existe essa intersecção bem consciente com a minha pesquisa, na Guava existe o foco em arte contemporânea latino-americana, por artistas e curadores mulheres racializadas e LGBTQIA+. E a Guava também tem uma preocupação com construir um diálogo mais estreito com os campos mais amplos da sociedade, né? Pensando no caráter efêmero das produções digitais, seja mais assim, né? Mas pensando também em como é possível construir pensamento público, né? Trazer também artistas que não se situam necessariamente no circuito de arte, né? Então tem uma preocupação com uma prática transdisciplinar também. E, como eu disse, começou em 2019. Então, em 2019, eu já estava trabalhando mais ou menos um ano no Decorations, que é uma galeria de Brasília. E, por meio desse trabalho, surgiu o interesse pela curadoria e também por processos coletivos de pesquisa e criação. Né? Sempre, o Decorations também é um espaço onde os projetos são feitos de uma forma bastante coletiva. Né? Existe uma preocupação, em construir redes e convidar artistas, mas também outros agentes culturais. E, então, eu estava observando aquilo e estava me interessando. E aí, durante a faculdade, eu terminei a minha graduação em 2018, e durante a faculdade eu trabalhei como designer gráfico, então eu acabei trabalhando também com marketing digital, com branding, com imaginário, assim, um imaginário visual voltado para o mercado. E aí a Guava surgiu nesse contexto. Assim, eu estava pensando nessas questões, eu estava procurando formas de criar intersecções mesmo e, de repente, trabalhar com essas encruzilhadas. E aí eu comecei a pensar na Guava como um projeto de inserção de imagens de arte contemporânea em circuitos cotidianos, né, em plataformas digitais, especificamente redes sociais, né, porque tinha essa ideia de que era um lugar onde as imagens estavam circulando cada vez mais. E por que não, né, pensar em arte contemporânea para esses meios? Né, sem esquecer que essas plataformas circuitos, né, diários, eles estão situados numa vida cada vez mais dominada, agitada pelo neoliberalismo. Então, assim, eu tinha as habilidades técnicas, né, para montar uma galeria online. É interessante porque eu poderia, né, online, eu poderia apresentar projetos complexos com recursos limitados. Eu poderia também chamar pessoas, né, de vários lugares do mundo, do sul global, para pensar em projetos, em exposições. E então decidi fazer uma galeria online. E aí no início era no Instagram, né, só no início desse ano que a gente migrou para o site. Mas no Instagram eu percebi que existe uma série de limitações, né? Tipo, tem alguns trabalhos que precisam ser censurados, tem alguns trabalhos que são complexos, a transposição, né, para o Instagram, considerando as limitações interessante. E tem também outras questões de mercado que vão surgindo, né, que ditam o uso, que determinam a circulação das imagens. E aí eu fiquei pensando que, bom, depois de 2020, as pessoas passaram a olhar esses espaços digitais como espaços de produção, circulação, de arte. Então, eu senti que o timing era interessante para expandir o projeto. Né? Daí, eu resolvi fazer um site, e eu construí esse site, e fiz a documentação das exposições que já tinham acontecido no Instagram. E aí, a gente começou a produzir os projetos também, né, que são trabalhos específicos para o site, que podem ser acessados a qualquer momento. Enquanto houver site, enquanto houver Guava, esses trabalhos estão disponíveis. Né? E, junto com essas mudanças, esse projeto de expansão rolou a ideia de convidar o Thiago Brunai para ser curador residente da Guava.
é um amigo e colaborador de longa data, a gente já tinha realizado alguns trabalhos, alguns projetos de curadoria, né, tinha um grupo de pesquisa, e eu vou convite. Bom, a Mariana, ela fez, na verdade, um primeiro convite antes desse, mais consistente, né, para dirigir junto à Guava. Ela fez um convite ainda quando era uma página no Instagram, para fazer uma exposição, uma curadoria. E eu acompanhava, acho que foi a minha exposição, acho que foi a quarta da Guava, e eu acompanhava a Guava desde o início. E eu achei super interessante, porque eu vi a Mariana dialogando com artistas fora do circuito, criando essas conexões, né? E como era no Instagram, era muito legal para mim ver, tipo, as pessoas se seguindo, comentando, e isso criava uma rede, assim. Então, para mim, eu sempre admirei, achava muito interessante. Quando eu fui convidado para fazer uma exposição no Instagram, eu queria explorar isso, né? Comecei com o circuito, me envolvi com a proposta e foi legal, achei que foi muito legal. E aí passaram meses até a Mariana fazer o site e agora migrar, né, para o site. Agora, o Instagram ele não é mais um meio principal, né, de exibição de trabalho, de exposições. Como é que vocês percebem, assim, a relação de quem participa, dos artistas que participam das exposições, no envolvimento dessa exposição? Ou seja, o entendimento do sentido expositivo é diferente da exposição presencial, se a gente pegar até o exemplo que foi executado na Decorators, né, na galeria, e a participação de quem está enviando as imagens, né, porque a gente fala assim, né, ao invés são as obras, mas são as imagens para serem colocadas. Então, como é que vocês pensam nessa relação da compreensão dos artistas para a exposição? No primeiro momento, agora, como era no Instagram, era muito isso, assim, pedir imagem, né, para os artistas, para as artistas, e pensar numa forma de ocupar, né, pensar numa tipografia para o Instagram. E aí, isso já traz outras questões, né, você não está pensando numa exposição para espaço físico, 4 paredes, ou algo assim. Você tem que lidar com o que é vídeo, o que é GTV, o que é quais são as aplicações, quais são os também tem meio que os macetes, né, do algoritmo, assim, que tipo de publicação é entregue de uma forma, né, mais bem sucedida, enfim. Então, existia bem, eu acho, pensamento nessa fase do Instagram. Mas também, como é um projeto que surge, né, que eu crio e surge de uma forma super autogerida, para mim sempre foi muito interessante e importante, na verdade, dar esse espaço para as pessoas que fazem parte. Tipo, como que você quer fazer essa exposição? O que você acha desse modo curatorial? Isso faz sentido para você? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma que eu diria que é um tanto livre e bastante colaborativa, né? Tem muito diálogo e a gente também não tem a preocupação em, a gente tem uma visão de data para lançar uma exposição do projeto. Mas é importante que haja diálogo, né? Antes de realizar e botar no ar esses projetos, essas exposições. Então, às vezes, esses diálogos duram mais do que o esperado e a gente adia, enfim, não tem esse ritmo, né? E aí, essa exposição que o Granai curou, do Isra, ela foi feita no Decorators, né? Foi uma exposição da vitrine do Decorators, e foi a primeira exposição no espaço físico, né, na Guava. Então, a gente executou, produziu a exposição, mas a gente teve esse cuidado especial com o registro da exposição, né? Porque o registro é isso, ele vai para a documentação, que é o site, e a gente publicou também, né? Deu uma circulada. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Essa exposição, ela, né, foi a primeira no espaço físico, mas ela também foi pensada para o digital, de certa forma. Até porque o Israel, o artista de São Paulo, que a gente convidou e trabalhou à distância, fizemos uma exposição física à distância, da mesma forma como foram feitos todos os projetos da Guava.
E é isso, né? Os projetos Lagoa, eles têm uma super flexibilidade, porque não tem agenda de espaço, não tem limitações assim, financeiras, de produção, de prazos muito em cima assim, da gente. Então, a gente sempre trabalhou com essa super flexibilidade, né? A primeira exposição do SRA foi a que a gente tinha uma agenda, né, mais definida, mas também foi um convite feito em dezembro e que a exposição foi aberta em maio. Então, ela também veio depois de uma longa conversa, depois de um grupo no WhatsApp, com vários áudios de 10 minutos. E a gente sempre trabalha dessa forma. Assim, uma coisa legal no Instagram, quando agora era no Instagram, né, na parte do Instagram, o Instagram ele também ele para os artistas é um lugar de colecionar referências, de fazer trocas, de seguir as pessoas. Então, para mim, essa tradução assim, né, de uma exposição, né, que a gente conhece para uma página no Instagram, uma exposição virtual no Instagram, ela tinha essa ideia assim, de ter uma página também de referência, de ter, né, um pouco do que existe nas minhas publicações salvas, que ninguém vê. Assim. Uhum. Quando a gente vai para o site, isso muda tudo, né? São outras possibilidades, outras ideias, vontades, porque agora para o site também foi quando a gente fez a exposição do Estado. A exposição do Estado inaugurou o site da Guapa. E... Você quer falar um pouco sobre o site? Então, já vai fechar. Você quer falar um pouquinho também sobre a sua percepção? Porque, assim, o site... Nossa, Mário, você quer falar alguma coisa? Não, eu fiquei curiosa de entender a coordenação entre um e outro, né? Porque são duas, a gente fala assim que é digital, mas não é, e é o que o Thiago estava falando, não é a mesma coisa, né? Então, desde o alcance, para falar o básico, né? Então, entender como que seria essa coordenação, o site, eu sei que você falou, mas só para insistir um pouquinho nessa transição do que pensa para um, o que pensa para outro, o que articula para um, ou pensando até, acho que já com essa experiência, nos projetos que virão em relação aos dois, sabe? Aos dois espaços. O Instagram se torna, hoje, ele é mais uma ferramenta de comunicação mesmo, né? Inclusive tem essa espécie de desafio que é como converter as pessoas, né, que usam o Instagram, que consomem, que acompanham agora pelo Instagram, delas bastante. Então, o Instagram é muito importante, acho que rolou um empolgamento constante, uma empolgação constante, porque ele realmente é uma possibilidade, né? Eu acho que ele dá uma institucionalizada de alguma forma no projeto também, né? Porque tem essa coisa, eu não tenho um espaço físico, mas eu tenho um espaço digital, que tem uma identidade visual, que tem uma coisa super bem pensada, né? Para funcionar enquanto uma plataforma mesmo, uma plataforma multimídia, né? Que precisa só de imagem, texto, vídeo, e que a articulação desses elementos, né, ela é feita pelas pessoas que estão no site de uma forma não linear, de uma forma que acaba sendo bastante subjetiva. Então, eu acho que em termos de experiência, né, abre outras possibilidades, outros caminhos, e aí a gente pensa nisso, pensar na curadoria. Vira uma articulação institucional também, né, depois do site, porque na época do Instagram, agora meio de se articular com outros artistas, né, de pensar com outros artistas, outros curadores. Mas agora com o site, né, tendo feito uma primeira parceria com o The Creators, acho que foi a primeira colaboração, né, tendo feito essa primeira parceria, o site ele agora tem ele abre esse cenário para a gente, né, como não só se articular com artistas e curadores, mas também com outros espaços de arte. Perfeito. Gente, super obrigada. A gente volta aí a conversar um pouco mais para saber sobre a programação. A gente tem umas perguntinhas aqui, mas eu acho que eu vou segurar um pouco mais para a gente fazer os comentários aqui dos participantes pelo canal, a gente chegar ao final e trazer para todo mundo. E aí eu queria chamar agora para conversar com a gente o João Angelini e a Marcela Campos, do Pé Vermelho, em Planaltina. E, enfim, aí a fala de vocês artistas,
apresenta um pouco sobre vocês, sobre o espaço, e aí discutir um pouco sobre essa provocação que eu fiz, né, de pensar esse grupo mais um. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas, todos. Agradecer aqui o convite da Sinara por estar participando dessa transmissão. Os convidados Valéria, Tiago, Mariana, Marcela. Obrigado por mais uma vez nos envolver no BSB Plano das Artes, que é um evento muito precioso mesmo. Para a gente é muito precioso, e sei que é também por todas as cidades. E gostaria agora também de me solidarizar com os mais de 600 mil assassinatos ocorridos nesses últimos 2 anos. Eu acho que é muito indelicado não falar disso, acho que é muito importante, porque é uma coisa trágica, né? Ainda mais quando se trata de resultado de um gesto deliberado de assassinato, né? Não é resultado de uma política mal aplicada ou de uma negligência, são gestos ativos que geraram essas milhares e milhares e milhares de mortes. É uma tragédia horrível que ainda está em andamento, um projeto muito maior e muito mais trágico. Considerando esse contexto horrível, eu acho que é muito importante a gente sempre puxar também para o lado da alegria e da celebração, né, que é uma coisa que a Sinara já colocou. Nós temos também que lembrar dos projetos e dos processos de resistência e combatividade, que também passam pela alegria, também passam pela celebração e pela consciência desse momento trágico. Eu acho que o BSB Plano das Artes é um momento muito importante nesse lugar de um refrigério, de um respiro em meio a tanto sufocamento, né, humano, histórico que estamos vivendo. E por isso é um prazer estar aqui, podendo participar disso e dando contribuição também. O Pé Vermelho é um projeto que envolve muita gente, né? Ele surge mais ou menos em 2017, com o desejo de várias pessoas, né? Todos os artistas. Acho que é muito legal essa questão. Nós não somos produtores, nem curadores, nem pesquisadores, somos artistas, e também desempenhamos papéis curatoriais e até de gestão agora no Pé Vermelho, mas nossa base é artística. Isso é muito fundamental para a coisa ter ganhado a configuração que ganhou. É um espaço híbrido, que funciona como ateliê meu, da Marcela, Hora da Luciana. Hoje também a gente tem o Rafael da Escócia, o Douglas Ferreiro, o Chevan Lopes e a Raíssa Student também trabalhando com a gente, frequentando espaço, produzindo algumas obras aqui, né? E é sempre muito bom estar em coletivo. Eu acho que o Pé Vermelho ele surge é um gesto político coletivo, a partir da compreensão, né, que esses artistas que estão todos envolvidos aqui tivemos, um pouco sobre a estrutura artística na qual todos estamos sujeitos, essa estrutura nacional que está, infelizmente, organizada numa ordem bandeirante, né, em que precariza o Brasil todo para super privilegiar uma única região. E como artistas que, de certa maneira, acessaram um pouco esse espaço, foi ficando claro que a gente precisava fazer alguma coisa para destruir essa estrutura. Não nos interessávamos mais em ter uma posição melhor individual nossa dentro dessa estrutura opressora de exclusão. A gente queria mexer nela, né? Como disse nosso amigo aqui de Planaltina, a gente não quer o primeiro lugar, a gente quer destruir o pódio. Então, essa volta para Planaltina, né, no lugar da Bela Vista em São Paulo, ela é um gesto que vai nesse sentido mesmo, e de partilhar saberes e conhecimentos, né, e uma partilha também de privilégios que acumulam, que convergem sobre nós, entendendo toda essa estrutura histórica, não só bandeirante, né, mas racista, misógina, transfóbica, assassina. E como é que a gente pode promover o compartilhamento de recursos e de saberes para poder promover também a inserção dos nossos? Então, é um espaço que surge múltiplo, focado na formação, sim, na divulgação e na promoção dos artistas periféricos a esse sistema nacional, ou seja, os não sudestinos, um foco um pouco mais centrado no Serratense, que é de onde a gente atua aqui do centro-oeste desse lugar. E Planaltina é muito legal, porque ela, né, é uma cidade que antecede o século Brasília, e que tem uma característica meio esquisita ainda, assim, se entende enquanto colonial rural ou enquanto urbana moderna, um trem louco que até nos interessa essa confusão também. E para contar um pouquinho aí, eu acho que desse histórico, né, do Pé Vermelho, a gente
também já participou do BSB Plano das Artes, foi, acho que, a nossa grande abertura para a comunidade, foi um momento muito especial, porque Planaltina, apesar de ser Brasília, é um pouco distante, né? Tem a questão de ser afastada, né? 40 quilômetros aí, mais ou menos, do ponto central de Brasília, o que faz as pessoas, muitas vezes, não se deslocarem até aqui. E com o BSB Plano das Artes, a gente teve toda uma visitação do pessoal do Plano Piloto para cá, o que foi muito, muito importante para a divulgação do espaço. Eu acho que, como o próprio João falou, é um espaço híbrido, né? A gente sempre pensa essa coisa do artista mais um, acho que a gente é muito mais forte em coletivo, né? Então, a gente trabalha não só pensando nos nossos trabalhos individuais, mas em si, em compartilhar tudo que a gente tem com os nossos colegas e amigos artistas, seja no modo de residência, seja ajudando na promoção de exposições, e um dos primeiros residentes do nosso espaço foi o Chevron Lopes, né, que é um artista muito querido, que faz um trabalho muito interessante. Ele veio da faculdade do Sina, já com um trabalho manual, né, muito próximo aí do artesanato, de fazer colares, pulseiras, e foi migrando o trabalho para instalações, assemblagens, pinturas, e isso criou um trabalho, e ele passou acho que um ano e meio aqui, residindo no Pé Vermelho, e produzindo novos trabalhos que concluíram numa exposição, e esses trabalhos foram mostrados também na época que a gente participou no BSB Plano das Artes. E a gente também já teve vários outros artistas, um deles foi a Alice Lara também. E a ideia é sempre expandindo e cada vez mais com novos projetos de residência. E agora, com a pandemia, a gente teve essa paralisação, né, de todo o sistema, o que diminuiu muito o fluxo de pessoas que frequentavam aqui, mas antes da pandemia a gente estava dando palestras, abrindo para público, e agora a gente resolveu dar essa parada para começar novos projetos. Então, queria pegar daí, Marcela, agora o Pé Vermelho está nesse processo de reformulação de infraestrutura mesmo, né? Vocês estão também, digamos assim, aproveitar não é a palavra adequada, né? Mas já que a gente está nessa suspensão, né? Enfim, média suspensão, né? Porque é uma intensidade do trabalho remoto absurda. Vocês estão nessa reestruturalização. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre esse novo projeto, esse novo espaço, né? Que vai surgir. Esse recolhimento serviu para a gente também se debruçar sobre outras instâncias administrativas. A gente conseguiu alguns financiamentos bem legais para projetos incríveis. Um deles, que esse ano já foi empurrado para o outro, porque ele tem que ser presencial, tem como a experiência do encontro é fundamental. Então, seguramos a onda um ano e meio para poder abrir ele ano que vem, e para receber esse projeto e vários outros que vão estar preenchendo nossa pauta em 2022 e 2023, a gente está aqui construindo um espaço expositivo multiuso, que vai ser uma sala grande, de 100 metros quadrados livre, né, para poder receber. Aí onde está esse pátio aí que a gente está vendo? Isso. É isso? Essa casa, ela ocupa o fundo de um terreno de 500 metros quadrados. Então, logo à frente, a gente vai edificar esse galpão. Agora, já está fazendo as estruturas ali fora, puta lama, sujeira do cacete. Então, assim, e o projeto, o Pé Vermelho, tem essa intenção de lidar com essas duas coisas. Promover, criar em Planaltina uma cena, uma situação. Então, a formação de artista periférico, de público, né? E de mercado também, tá? Ao mesmo tempo que a gente insere o nosso periférico naquele centro hegemônico, até porque aquele recurso do centro hegemônico nos pertence. É importante criar aqui, que nunca teve, um equipamento de formação em arte, público e para o artista. Mas a gente também quer colocar o nosso artista lá naquele centro hegemônico.
E é com muita felicidade que a gente tem conseguido, né? Ver Sheva no Prêmio Pipa, com o trabalho saindo no catálogo, com 2 anos, né, trabalhando com a gente, é muito legal, é uma felicidade absurda, assim como ver o Douglas Ferreiro indo fazer um individual no Centro Cultural São Paulo, um dos editais mais concorridos. E isso é uma felicidade absurda, artista da cidade, cara, Douglas de Planaltina. Então, só vou te interromper rapidinho, só para quem está assistindo agora entender a complexidade do que a gente está falando aqui, quando a gente fala dessas relações entre quem é borda de quem está construindo centro e periferia, né? Exatamente. Então, a complexidade das ações, né, do que a gente pode movimentar nessas circunstâncias que nós, ou essas pessoas que estão aqui, estão criando. Eu acho que é só fazer essa... Acho que a grande ideia é exatamente isso, pensar essa posição de privilégio, né, que a gente tem e transformar isso de alguma maneira também conseguindo distribuir. Acho que a grande questão aqui é exatamente essa união entre os artistas, né, essa parceria de trabalho, de construção mesmo do processo. E a coisa ela vai ganhando um corpo coletivo, que essa que eu acho que é a parte que é interessante, né? Que parece, no início, ter alguma relação de mentoria, de hierárquica, mas não tem não, porque nosso trabalho, meu trabalho, foi completamente determinado a partir da contaminação das questões estéticas, das soluções técnicas, das discussões conceituais históricas do Sheva, por exemplo, do Douglas, do Rafael, da Raíssa, da Luciana, da Marcela, mais tempo, né? E a gente vai ficando mais forte, é todo mundo crescendo e amadurecendo num processo de partilha mesmo desses conhecimentos e desses saberes, que inclui também tática de inserção institucional. Então, essas coisas que são chatas, às vezes fica assim, puta merda, mas vocês só falam de inserção institucional, né? Reclamam de como o processo excludente. Porra, mas é urgente, é a parada que tem que ser resolvida, porque determina a vida das pessoas. Como é que elas vão receber a grana para pagar as contas e como é que elas vão ser legitimadas. Mas a gente também, e é fundamental que os trabalhos artísticos tenham incisão autoral, potência poética, sabe, consistência, a gente também discute isso. Nessa criação de diálogo que vocês fazem também aí nesse espaço, né? Com certeza, e é uma vitória que é individual e que é coletiva. Os corpos não se anulam e não deixam de ser indivíduos para estar contribuindo para essa coletividade e vice-versa. Então, né, eu agora também fui premiado, vou expor lá em Belo Horizonte agora, em janeiro, também uma conquista que é do espaço todo. E que essa vitória também vem da orientação que essas pessoas me dão sobre o meu processo e as dicas sobre esses documentos de circulação, né? Então, é um espaço que busca formar em todas as instâncias o profissional do artista, entendendo que o diálogo institucional é uma instância da profissão do artista. E eu acho que o próximo passo a alcançar é esse encontro também que o BSB Plano das Artes promove, que é entre os espaços, né? Ah, demais. Né? Essa postura, essa rede que vocês fazem, que nós construímos, ela é muito importante. E como é rico saber que Brasília, né, o Distrito Federal, tem mais de 40 espaços hoje, entre ateliês e propostas coletivas. Pô, é demais, é muito legal. A gente poder se olhar, né, poder perceber, e acho que é o que eu fico insistindo, né, eu fico me repetindo, entender essa complexidade, né, os espaços têm a sua especificidade, a gente não precisa ser igual àquilo, né, o que é o dar certo, é importante pensar, né, o que é o dar certo, porque o dar certo é para você, é para o seu espaço, é o que funciona de acordo com a sua coerência, da sua vocação, do que você entende, né, então até os programas e as ações, elas são diferenciadas, eu acho que fica mais interessante quando elas justamente são diferenciadas, né, então não tem um formato, assim, né, a gente estava até conversando na mesa de ontem, no encontro de ontem também. Bom, a gente está chegando ao fim, eu queria só mencionar aqui, agradecer a participação também da Thalita aqui, da Maleta Cultural, que está fazendo aqui a interpretação de Libras para a gente, né, é uma equipe grande e pequena ao mesmo tempo, da produção toda do Plano das Artes, mas é uma equipe super dedicada, a gente tem muitos braços aqui, e agradecer a todo mundo, caiu a minha imagem, o meu som também caiu, não, voltei, então pronto. Então, vamos lá. E aí, enfim, agradecer todo mundo. Uma hora eu paro aqui para citar todo mundo ou chamar a equipe toda para participar. Eu queria pedir para vocês, para a gente só fazer uma passagem, assim, comentar o que está previsto de programação
E aí eu vou fazer uma inversão, assim, de começar até pelo João e pela Marcela, porque eu me lembro que o espaço está em obra, mas a gente tem uma outra casa lá, né? Um outro espaço, que é lá que vocês vão organizar alguma coisa. Exatamente. Como o Pé Vermelho está nesse processo de construção, né? Ele está passando por reformas no momento de pandemia, a gente vai disponibilizar um espaço em anexo que a gente tem, que é um espaço parceiro, que tem uma sala de exposição, e a gente vai estar com uma exposição lá, com vários trabalhos dos artistas que participam aqui do Pé Vermelho. Vão poder visitar de 5 em 5 pessoas por hora, é assim? A cada hora, 5 pessoas podem ir, com agendamento prévio, usando todos os protocolos, máscara, álcool em gel, e as visitas serão no próximo sábado e domingo, dia 30 e 31 de outubro. E aí, só para dizer que, para quem está assistindo a gente, que vai ficar com gostinho, que é de fora, que vai ficar com gostinho na boca, que vai querer vir aqui e visitar esses espaços, mas para quem é daqui que vai visitar, a gente vai lançar, a gente está correndo com a programação, com agendamento e tudo lançado pela plataforma Simpla, porque faz parte do projeto também deixar legados. Então a gente, eu puxei tem uma chamada assim que eu criei, que é o reencontro presencial com a arte. Se os outros espaços institucionais de grande porte, governamentais, estão pouco a pouco se preparando para receber pessoas e público, apesar dessa nossa circunstância, a gente também precisa se organizar. Então a gente, pelo Plano das Artes, a gente deixa essa tentativa dessa organização, né, preparada aí, e esse cadastramento com agendamento e um kitzinho com as informações também de segurança que os espaços precisam coordenar, né, juntamente com o público. Seguindo aqui a minha sequência, queria perguntar para a Mariana e para o Tiago, né, o fluxo da galeria, o endereço, tudo para quem quiser visitar. O endereço para visitar a galeria é guava.gallery, e infelizmente a gente não vai fazer, a gente não está em exposição, projeto. Mas é um ótimo momento para revisitar o que está, né? E para quem não conhece, explorar o site e tudo, porque a gente acha que quando a gente olha, a gente conhece as coisas, mas não é assim. Então, a gente tem que olhar e conhecer de fato, ou seja, a gente precisa de um tempo de mergulho, então é uma oportunidade também para visitar quem já conhece, ver com outros olhos agora dentro desse circuito, entender aí a complexidade desse empenho, né? É isso, e a gente tem os projetos, né, como eu mencionei agora há pouco, os projetos ficam disponíveis para visitação a qualquer momento, no momento a gente tem 3, e também tem o mailing list, que vocês podem se inscrever e receber as notícias, assim que a gente lançar novos projetos e novas exposições. Tem algumas ocupações presenciais, inclusive, né, a gente está articulando para os próximos meses, então, logo menos, a gente tem coisa nova. E em breve vai ter texto crítico do Tiago aí, né, Tiago? Tiago está fazendo curso de crítica com a gente também, pelo BSB Plano das Artes. Valéria, na programação da feira, vai dar para falar tudo agora nesse tempo, porque deve ser muita coisa. Corrido. Bom, vai ser nos dias 30 e 31 também, porque eu também estou passando por período de obras aqui, exatamente para dar uma amplitude maior, para poder ter um público maior aqui no Jardim. Aproveitando essa questão de ser um espaço aberto, eu não limito tanto, só vou limitar a entrada na casa para conhecer o ateliê, mas a feira acontece toda em espaços abertos, e com todas as medidas de segurança possíveis, e é uma forma também de inserir aproximadamente um pouquinho mais, até de 40 artistas no circuito também, pessoas que nem todos estão participando do circuito através de ateliês, de galerias, então a gente terá todos eles aqui. Não tem agendamento, não é necessário, vai ser aberto, e desde que todo mundo de máscara, com o espaço permite um certo distanciamento e os cuidados necessários.
Certo. Então, eu vou passar rapidamente aqui para alguns comentários, né, que apareceram aqui, vou ver se eu consigo dar conta. Oi? Ok, estava escutando aqui. Eu então vou passar aqui por alguns comentários que a Isadora Godoy está falando que conheceu o espaço do espaço da feira, do Fuga, e foi maravilhoso e tal. Deixa eu ver mais o que eu vi aqui. Eu não sei se eu consigo aqui ver, porque tem uns nomes assim que não dá para identificar, mas assim, falando da feira, que é muita saudade, importante e tal. Aí tem uma pergunta da Isadora, que é falando, Valéria, ainda falando sobre o espaço físico da casa, eu acho, você sente que isso limita as exposições e montagens? Que é essa pergunta, aqui está, da casa. Você quer comentar, Valéria? Sim, isso ao mesmo tempo limita, claro, porque é uma casa, não tem o desenho de uma galeria, mas ao mesmo tempo abre novas possibilidades de um trabalho que convive com aquilo que existe aqui, porque a arte, eu acho que ela cabe em qualquer lugar. E, inclusive, arte com arte, outros artistas, e isso faz parte do meu projeto, trazer artistas para que façam exposições convivendo com os meus trabalhos. Houve um momento em que eu abria espaços e tirava tudo, e agora eu pretendo fazer como se fossem conversas e convivendo com o meu acúmulo, convivendo com o meu colecionismo. É algo que eu pretendo fazer. Tem uma limitação, mas uma limitação que pode abrir para a gente busca de soluções interessantes, né? Uhum. Então, para finalizar, só para lembrar, esse projeto BSB Plano das Artes, ele vinha tradicionalmente operando com os transportes, né, eram as nossas vans, isso é uma característica do projeto. Esse ano, depois de muito pensar como que seria essa estrutura, nós estamos nesse sistema híbrido, né, com as rotas online e as rotas, aliás, o circuito presencial espontâneo. Então, para dizer que também é um chamamento para que a gente possa pensar também essa, digamos, de compromisso da sociedade, né, de conhecer esses espaços, né. Então, acho que eu estou vendo também como uma oportunidade de a gente incentivar esses deslocamentos de uma forma espontânea e segura, de acordo com esses agendamentos e os protocolos. Então, é um convite para todo mundo para conhecer e ir mesmo, ir passear e se programar e ver que tem muita coisa para fazer por aqui, né? E, às vezes, a pessoa até do local ali não conhece exatamente aquele espaço e é um convite também para explorar a sua própria região, né? Então, gente, queria super agradecer a vocês. Essa foi a mesa da Rota Azul, das nossas rotas online do PSB Plano das Artes. O grupo Mais Um é o título, o tema provocador dessa mesa, e agradecer aqui a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, tanto quem está assistindo quanto os nossos convidados. Muito obrigada e até amanhã. De manhã às 11 horas.